A morte é uma experiência universal, mas permanece um dos conceitos mais mal compreendidos. Hoje, exploraremos o que a Bíblia diz sobre a morte. É realmente o fim? Ou existe algo mais além desta vida? Vamos mergulhar nas Escrituras para entender a perspectiva bíblica sobre a morte, a vida após a morte e a esperança que ela oferece. Em Gênesis 2:7, lemos sobre a criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este versículo destaca a origem divina da vida humana. A morte, por outro lado, é descrita como a cessação deste fôlego. A morte é uma experiência universal, mas permanece um dos conceitos mais mal compreendidos. Hoje, exploraremos o que a Bíblia diz sobre a morte. É realmente o fim? Ou existe algo mais além desta vida? Vamos mergulhar nas Escrituras para entender a perspectiva bíblica sobre a morte, a vida após a morte e a esperança que ela oferece. Em Gênesis 2:7, lemos sobre a criação do homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este versículo destaca a origem divina da vida humana. A morte, por outro lado, é descrita como a cessação deste fôlego. Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão: "Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará." Isso indica que a morte é um retorno ao nosso estado original. Eclesiastes 12:7 reforça essa ideia. "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." A Bíblia apresenta a morte não como o fim, mas como um estado temporário. De acordo com Eclesiastes 9:5, "Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, e até o seu nome é esquecido." Isso sugere que na morte há uma cessação de consciência e atividade. O Antigo Testamento menciona frequentemente Sheol como o lugar dos mortos. Sheol é descrito como um lugar sombrio e silencioso onde os mortos residem. Em Salmos 88, 3, 5, lemos: "Pois estou prestes a descer à sepultura, já estou à beira da morte. Sou contado entre os que descem à cova. Sou como um homem sem forças. Estou entre os mortos, como os caídos que jazem na sepultura, de quem não te lembras mais, afastados que estão de tua mão." E Sheol não é retratado como um lugar de tormento ou bem-aventurança, mas como um estado de inatividade. Jó 14, 10, 12 diz: "O homem, porém, morre e se desfaz, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água desaparece do mar e o rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até que os céus deixem de existir, os homens não acordarão, nem serão despertados do seu sono." Isso reforça a visão de Sheol como um lugar de sono até a ressurreição. A Bíblia oferece uma esperança profunda no conceito de ressurreição. Em Daniel 12:2 está escrito: "Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno." Este versículo aponta para uma futura ressurreição onde os mortos serão levantados. Da mesma forma, Jesus fala da ressurreição em João 5:28-29. "Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal
ressuscitarão para serem condenados. O Novo Testamento está repleto da promessa de ressurreição através de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 20 e 22 afirma: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Esta garantia de ressurreição oferece conforto e esperança para os crentes, indicando que a morte não é o fim, mas uma transição para um novo começo. Há muitas vezes confusão sobre o que acontece entre a morte e a ressurreição. A Bíblia menciona um estado intermediário. Em Lucas 16, 19, 31, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, que oferece uma visão deste estado. Após a morte, Lázaro é levado ao seio de Abraão, enquanto o rico acaba no Hades experimentando tormento. Esta parábola sugere uma existência consciente após a morte, aguardando o julgamento final. Filipenses 1, 23, 24 reflete o desejo de Paulo: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Isso sugere que estar com Cristo ocorre imediatamente após a morte. 2 Coríntios 5:8 também apoia isso. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Estas passagens implicam uma existência contínua em forma espiritual até a ressurreição. A Bíblia fala extensivamente sobre a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. Apocalipse 20, 11, 15 descreve o julgamento final. Então, vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Mateus 25, 31 de 46 detalha a separação dos justos e dos ímpios. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Este julgamento final determina o destino eterno de cada alma, ressaltando a importância de viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Para aqueles que são encontrados justos, a Bíblia promete vida eterna em uma criação renovada. Apocalipse 21, 4 pinta um quadro vívido desta nova existência. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Para aqueles que são encontrados justos, a Bíblia promete vida eterna em uma criação renovada. Apocalipse 21, no 1:4, pinta um quadro vívido desta nova existência. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá.
Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E esta nova criação é um lugar de alegria eterna e comunhão com Deus, livre do sofrimento e da dor do mundo atual. Segundo Pedro 3,13, afirma essa esperança. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A promessa de vida eterna e a nova criação oferece aos crentes um profundo sentido de esperança e propósito, sabendo que sua fidelidade será recompensada. Enfim, esse é só mais um relato que tenho para hoje. Siga a gente aqui no YouTube. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.